Olá, estamos aqui com mais um AtitudeCast para você. E hoje eu tenho um convidado aqui especial, psicólogo, que trabalha muito bem com constelação familiar, que é o nosso assunto de hoje. Constelação familiar tem ajudado milhares e milhares de pessoas. Muitas vezes ainda tem muitas controvérsias, né? Mas eu mesma sou uma pessoa que já fiz com Wagner, já vivenciei, já fizemos várias vezes com muitas pessoas e foi muito legal. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho hoje com a gente sobre isso. Por isso, eu trouxe Wagner Miranda Moura, ou Moura Miranda. Wagner Miranda de Moura. Miranda de Moura, olha. Eu conheço como Wagner Moura, que eu brinco com ele, que ele é o nome do ator, né? Mas, então, estamos aqui com ele hoje para falar sobre constelação. Wagner, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, espectadores. Isso, fala um pouquinho. Do canal da Elaine Curiacos. É um prazer estar aqui, uma satisfação, agradeço o convite. Estamos aqui a serviço. Oh, beleza, para contribuir, né, com quem está nos ouvindo aí. Wagner, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Quem é o Wagner? Poxa vida. Minha trajetória. 35 anos de caminhada, né, dentro de uma busca de autoconhecimento, dentro da performance do desenvolvimento, da transformação pessoal e também da espiritualidade. É uma caminhada noológica, uma caminhada de transcendência. Eu iniciei aos 15 anos de idade, uma procura, uma busca da espiritualidade e venho atravessando várias experiências, várias vivências dentro de uma doutrina e hoje ampliando assim para o conhecimento mais ampliado da espiritualidade, né? Me desvinculando da religiosidade, das doutrinas e buscando a espiritualidade. De uma forma mais ampla. Mais ampla. E dentro dessa formação, né, de conhecimento, de autoconhecimento, vem a enfermagem, vem a experiência num seminário, que é a formação de padres, como franciscano, e também a psicologia. Teve muitas experiências, muitas né? experiências. Você começou na área da saúde física, que é a enfermagem, daí foi para a psicologia, que é a mental, e tinha o espiritual. Então, você foi para os 3 campos aí, né? As 3 dimensões humanas, exatamente, né? A que dá o sentido, né? Que é a transcendência, a espiritualidade, a parte física, né? Biológica da pessoa humana, e a parte da saúde mental, no qual eu estou atuando atualmente. E desenvolvendo essas espiritualidades, sim, claro. Bacana. A constelação que ele faz é muito bacana. Ele faz individual com os bonequinhos lá, né? Mas ele também faz em grupo presencial, que é o que eu mais gosto. A gente já fez várias vezes, né? Eu já levei muitos convidados e ele também, e a gente teve experiências incríveis, né, nessas vivências. Porque ele tem isso, né? Ele tem essa parte espiritual, tem a parte física, das doenças físicas, do cuidado com o outro, que foi na enfermagem, e tem também a parte da psicologia. Então, é bem mais completo, porque a constelação é sistêmica, né? É um todo. É um holístico, né? É um holístico. Todo. Então, quando a gente observa, a gente busca compreender as partes, né, para poder também compreender o todo, o sistema. Então, todo o trabalho de constelação é um trabalho sistêmico. Mas ele não é tão aceito por todos os psicólogos, né, Wagner? Na verdade, ele não é aceito pelo Conselho Regional de Psicologia, infelizmente, por conta da metodologia fenomenológica que o Bert Hellinger desenvolveu, essa metodologia, esse instrumento, e com base em ciências da psicologia, ciências psicológicas, mas ela está com tudo, ela veio para dar grande contribuição, só que o Conselho não aceita. Porque é diferente de tudo que já se tinha antes, né? Então, acho que é uma questão de tempo, porque os resultados estão aí, a gente está vendo, né? Eu trabalho no consultório com uma técnica, cura pelo inconsciente, e que a gente vê assim, uma complementação incrível, né? Porque, às vezes, a pessoa vem comigo, a gente faz toda essa ampliação de consciência, ressignifica as idades e tudo, mas aí tem uma coisa com a ancestralidade que precisa ser cuidada, né, Wagner? Fala um pouquinho para quem não conhece. O que é a constelação, assim, de uma forma geral? Tá. A constelação ela foi criada como um método do Bert Hellinger, um alemão, ex-sacerdote, missionário na África do Sul, no qual ele veio aprender com as dinâmicas de grupos, compreender a questão da dimensão do sistema familiar, vivenciado isso nas tribos Zulus,
na África do Sul. E ele, como sacerdote, ele percebeu que precisava ampliar mais o conhecimento e ele adentrou na psicanálise e fez dinâmicas de grupos e desenvolveu várias técnicas dentro das ciências psicológicas para poder contribuir e levar esse método, esse instrumento, essa ferramenta para o mundo inteiro. Isso na década de 1980, e hoje ela é amplamente conhecida e, como você já apontou muito bem, traz excelentes resultados. Então, é uma ferramenta inigualável, né? A sociedade inteira precisa saber e conhecer a constelação familiar, como esse instrumento funciona, para poder resolver questões ali que estão nos recônditos da alma, né? Nas raízes, nas origens. Então, a constelação sistêmica familiar, ele não fica ali na superficialidade, ele busca realmente a origem e a causa. Em uma única sessão, prestem bem atenção, numa única sessão de constelação é possível encontrar a raiz do problema. Então, a pessoa ela consegue lançar-se, né, com a mente aberta, com o coração aberto, para fazer pontes e reconciliar-se com as situações que bloqueiam, que trazem situações assim de objeções que impedem de fluir harmoniosamente a vida. Né? Então, são obstruções. Então, a pessoa tem lá uma situação que não consegue avançar, que não consegue prosperar, que não consegue transformar, porque existem raízes ali profundas que precisam ser trabalhadas, que precisam trabalhar como uma forma de saneamento mesmo, para que a pessoa possa ter um progresso, para ter um salto quântico e desenvolver melhor na sua vida afetiva, de relacionamentos, de trabalho, de saúde física e mental, e também financeira. Todas as grandes áreas, né, da vida, da dimensão humana. A gente, durante muito tempo, acho que a gente achou que chega no mundo quando nasce, né? Perfeito. E aí começa a nossa caminhada, a nossa vida. Eu já falei aqui até em outros momentos que a gente aprende, quando nasce, a enxergar a vida através dos adultos que estão ao nosso redor. E os adultos que estão ao nosso redor são pessoas, seres humanos, cheios de crenças limitantes, cheios de defeitos, dificuldades não resolvidas. São pessoas maravilhosas, são nossos pais, famílias, porém, eles têm limitações e a gente aprende a enxergar a vida através dessas limitações. Ou seja, a gente enxerga a vida de uma forma muito limitada. Nós vamos tendo uma lente muito limitada, que não é a nossa própria lente, né? A gente vai enxergando coisas que não são, na verdade, o que a gente é de verdade. A gente vai entendendo, vai ouvindo muita coisa negativa a nosso respeito e vai achando que a gente é, na verdade, o que a gente não é. Nossa essência mesmo, nossa profundidade acaba ficando muito escondida dentro de nós. Só que a constelação, ela vem dizer para nós que é muito mais do que isso, né? Não é só quando você nasce que você vem trazendo, né? A gente já sabia que no DNA você traz tal, mas a constelação é muito mais profunda que isso, né? Fala um pouquinho para a gente, Wagner, dessas crenças que eu estou falando, a crença limitante, por exemplo, né? Eu muitas vezes, como mãe, eu já falei várias vezes, nossa, eu odiava que a minha mãe fazia isso e eu faço igualzinho minha mãe, né? E acabo tendo dificuldade, às vezes, de enxergar que eu estou fazendo igual ou dificuldade em mudar. Quantas crenças a gente vai trazendo dentro de nós? Então, fala um pouquinho para a gente dessa relação da crença limitante, talvez, aí que, né, às vezes tem coisas que a gente fala, isso é familiar, né? Essa família é uma família de gente que trabalha muito e não ganha dinheiro, gente que tem um jeito de se relacionar difícil. Então, essas crenças, como que a constelação trabalha com isso? A constelação familiar trabalha com sistemas de crenças, né, de padrões comportamentais. Às vezes, a pessoa está ali vinculada a uma situação de comportamento, a um padrão, né, de comportamento repetitivo, ou uma vicissitude, tendências, né, a vícios ou maus hábitos na vida, justamente porque não compreende o seu sistema de origem ou do seu sistema atual. O sistema de origem é o sistema de pai, mãe, filhos, né, os tios, a grande família. E muitas vezes nós projetamos aquilo que nós não gostamos,
né, dos nossos pais ou de alguém que está ali muito próximo do nosso sistema de origem, né, os nossos tios. E quando, após assim, a gente amadurece, vem crescendo e vem assumindo posturas e papéis e scripts como atores e sujeitos da história, a gente se vê muitas vezes com as mesmos hábitos, as mesmas manias, os mesmos comportamentos daquilo que nós não gostamos em nossos pais. Então, assim, não haveria necessidade de perdoar se soubéssemos compreender. Compreender a nossa relação com o mundo, nós mesmos com o mundo, né? E também a relação com os nossos pais, que são os transmissores de valores, né? Aqueles que transmitem a ética, a moral, que transmite tudo aquilo que é de virtude e que nós, né, às vezes rejeitamos, porque a gente cria-se uma certa autonomia, a gente vai criando um espaço dentro desse campo, né, vastíssimo da sociedade que vem influenciando os padrões de comportamentos ou ditando normas e regras, né, como se fosse algo verdadeiro para a gente, e é uma ilusão. E aí, depois de muito tempo, que a gente começa a perceber, né, o quanto de valor tem aquelas orientações, exortações, advertências, até chamada de atenção dos nossos pais, que nos serve como um auxílio para que a gente possa resgatar a vida e ter assim uma vida mais linear, uma vida mais leve, mais próspera, segura, mais próspera, né? Sem muitos, né, pressões externas, né? Porque o ser humano dentro da sociedade ele sofre muitas pressões externas, sem contar também com aquilo que ele sofre com os conteúdos do pensamento, que a mente ela tem a função de mentir, né? A mente mente para nós mesmos, né? Criando assim várias ilusões e fantasias. E aí assim, se existe uma grande entidade, né, que a gente possa pensar que influencia maciçamente na vida de um ser humano, né, que atrapalha a nossa conduta humana, é o nosso ego. Então, o valorizar o ego, as ambições, os sentimentos de competição, os sentimentos de querer, os sentimentos, né, de sempre buscar, né, coisas e bens, né, e então cria-se assim, muita rivalidade, cria-se muitas situações que acabam esgarçando os verdadeiros valores. Então, assim, a consolação está para todos, mas nem todos estão para a consolação, porque a consolação busca realmente aquilo que é da essência. Então, a pessoa que está nesse processo de busca é um buscador, ou seja, ele é um curador, é aquele que vai curar o sistema da família, de origem, que são os pais, filhos, né, em alguma situação, em alguma dimensão, e também do seu sistema atual, que são o marido, mulher, seus filhos, né, os descendentes. Então, aquele que busca, ele quer deixar de pertencer a essa superficialidade, sair da Matrix, né, para buscar, então, a cura do seu sistema, do seu campo familiar e ir para a essência. Agora, aqueles que permanecem na superficialidade da vida, a constelação terá poucos efeitos, né, porque é uma questão de atitude. Você sabe que essa semana eu estava dando um treinamento, semana passada, numa empresa, e tinha um gestor que ele falava assim, eu perguntava alguma coisa, depois de uma dinâmica que eu fiz, o que você está sentindo? Ele dizia assim, eu acho que hoje as pessoas... Então, veja o discurso, né? Eu acho, as pessoas... Mas eu estou perguntando de você, o que você sente? E a pessoa não percebe que ela está só na razão. Está na mente condicionada. Então, quando você fala da mente condicionada, eu sempre falo aqui que ela é 100% perversa e 100% negativa. Ela está sempre contando historinhas para a gente para nos desestimular daquilo que a gente quer fazer. Ela está sempre falando para a gente que a gente não é bom, não é capaz, não vai conseguir. E a gente acredita nisso. Então, quando você está falando do ego, o ego, para mim, é o contrário da alma, né, Wagner? O ego está na mente condicionada, naquilo que você tem que mostrar para os outros, que você tem que ser, que você tem que ter, na verdade, que você tem que ostentar, que você tem que... Né, essa coisa do valor externo. E a alma, ela está na essência, naquilo que realmente a gente é de verdade. Então, eu sempre falo assim, que a mente condicionada está aqui.
a alma está no andar de baixo, que é no coração. E eu vejo que tudo que está faltando, mesmo ontem no podcast que a gente falava sobre a violência nas escolas, crianças, eu bato muito em cima disso. O que falta é amor, falta alma, né? Falta os pais olharem para os filhos com a alma, né? Falta ser a alma para ensinar a criança a não se perder dela mesma, porque a criança vai se perdendo, ela vai sendo quem ela não é, até se tornar um adulto que não sabe nem quem é, né? Então, quando você fala do ego, eu vejo muito essa coisa da diferença com a alma mesmo, né? A essência, aquilo que é real. E quando a gente consegue estar em estado de presença, né, que é isso que eu falo aqui no meu livro, que eu bato muito em cima disso, quando a gente consegue estar em estado de presença, é quando a gente conseguiu ultrapassar a mente, quando a gente conseguiu aceitar quem a gente é, aceitar as situações que aparecem para a gente, aceitar o outro como ele é, e aí, a partir desta aceitação, você conseguir, então, viver o aqui e agora. E eu percebo assim que a constelação, não sei se eu estou certa, né, que eu não sou consteladora, mas eu já fiz com você várias vezes e adoro. A constelação, ela traz para a gente essa compreensão, essa compaixão, esse perdão e essa aceitação. Eu me lembro que uma vez eu fui constelada por você num grupo e você falou uma coisa da minha avó materna, né? Que assim eu nunca tinha pensado sequer naquilo, né? Então você colocou a minha avó ali perto de mim e aí você colocou como ela estava se sentindo e toda aquela dinâmica que estava acontecendo, que é muita emoção, né? Porque aquilo parece muito real mesmo, a gente vivencia. E eu falei, nossa, aquele momento me trouxe uma compaixão pela minha avó, que mudou totalmente o sentimento que eu trazia dentro de mim por ela. Eu tinha raiva dela por N questões. Então, mudou aquele sentimento. Eu troquei a raiva por compaixão. Eu consegui compreender naquele momento, né, que, meu Deus, quanta... E aí fica também para você que está nos ouvindo. Você tem ideia de quantas essas pessoas sofreram para a gente estar aqui hoje, vivendo a vida que a gente vive? Né? Eu estive recentemente em Portugal, que é um país meio irmão nosso, né? Então, tem muito do Brasil ali, muito do que a gente vive. E aí a gente foi visitar escolas, castelos, tudo de 1800, né? Os mosteiros de 1800. 1800 era aquela época que não tinha um banheiro decente, que não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha... Né? Então, a gente foi visitar esses lugares, ver a cozinha como era, ver o quarto, com o banheiro que eles usavam, e a dificuldade toda que era ter aquela vida, né? E aí você fala, meu Deus, como eles viviam de uma forma muito difícil, muito sofrida, né? E aí isso veio evoluindo para a gente ser o que é hoje. Então, a gente não tem ideia do que eles sofreram para a gente estar aqui hoje. E eu, quando eu fiz a constelação pela primeira vez, eu ainda não tinha essa noção tão profunda que eu tenho hoje. Me ajudou muito a perceber, primeiro, a importância desse sistema todo da familiar. A importância, assim, do sentimento que eu tenho pela minha avó. Porque antes parecia que tanto fazia o que eu sentia, né? Mas aí eu vi que é importante esse laço que você tem com seus antepassados, né? Teve uma vez também, eu tenho o avô paterno que veio do Líbano. Ele veio para cá aos 40 anos, casou, fez família aqui, mas ele tinha intenção de voltar. Só que ele acabou nunca voltando, né? E aí eu me lembro que você falou, é despatriarcado, né? Eu nunca tinha parado para pensar que muito daquele jeito de ser do meu avô, que às vezes a gente não gostava, tinha dificuldade, talvez foi porque ele nunca conseguiu voltar para casa, né? E o quanto que isso me deu também compaixão, eu pude compreender de uma forma diferente. Então, para mim, eu não sei se faz sentido, se é isso mesmo, mas para mim fica muito da constelação essa compaixão, esse entendimento, essa aceitação e, por que não dizer, esse perdão, né? Não sei se é o caso de perdoar ou não, mas acho que a partir do momento que você tem a aceitação, tem a compaixão, você muda algo dentro de você, né? E você se sente uma pessoa melhor. É isso, Wagner? Perfeitamente. A constelação ele tem o poder de resgatar
aquilo que é essencial para a vida humana. No percurso, na trajetória da nossa caminhada de pessoa humana, de pessoa que se relaciona e que busca por identidade. É uma busca por identidade e de status, né, de posicionamento na vida. Só que essa trajetória traz muitas agruras, traz muitos sofrimentos, traz muitas cicatrizes também, né, traz muitas feridas, por conta de várias situações, né, que é multifatorial, várias as relações. E a constelação familiar vem mostrar realmente o ponto nevrálgico, né, do humano, que é o amor. Né? Então, resgatar a ternura, resgatar a compaixão, resgatar a misericórdia, resgatar também a amabilidade. Então, tudo isso faz nesse processo, né, do desenvolver da pessoa humana para que se possa ter essa grande aceitação, dessa grande compreensão e de agradecimento. Agradecer aqueles que vieram, que nos antecederam, né, que passaram por vários processos difíceis, né, de construção humana, de construção da civilização, de construção, né, de uma sociedade mais digna, mais justa, mais adequada para vivermos. E o que nós estamos fazendo? Né? Às vezes a gente está lá machucado, a gente não consegue falar, né, a palavra essencial. Uma vez me perguntaram, tem 5 palavras aqui bem difíceis, que trava a língua, né, como paralelepípedo e outras palavras, né, e aí veio na sequência, de baixo para cima, até chegar no número 1. Sabe qual que é o primeiro, mais difícil de ser falado? Não é paralelepípedo, não. É o perdão. Liberar o perdão. Só pode haver cura e libertação, Elaine, se haver perdão. Sim. Através de nós, porque o perdão é divino. Quem somos nós? Né? Mas, trabalhando esse processo de descamar, né? Essa descamação, né, que a gente vai escamoteando várias situações, feridas, jogando coisas por debaixo do tapete, quando a gente entende, né, esse processo que não é tão fácil, né, olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas agruras, né, olhar para o nosso... aquilo que está muito vinculado, muito ali inserido na gente, né, e olhar a nossa sombra mesmo e recuperar isso, é um processo lento, é gradativo. Mas a constelação tem esse poder de alavancar para que essa pessoa, né, constelada, ela possa dar um salto qualitativo, ela possa dar um salto, né, de plenitude, um salto para a prosperidade, um salto para a abundância. Não é só em termos financeiros, não é em termos assim, de bens materiais. Não, é um salto da alma. O que nós estamos falando aqui é resgatar vidas. O que nós estamos dizendo aqui, através da constelação familiar, sim, é salvar almas. Sim. Compreende? É evoluir. Evoluir. Quando você abre esse campo do amor... Ampliar a consciência. Sabe? A sua vibração energética, o seu campo áurico, sabe? Expande de tal maneira que é só luz. Sim. Sabe? É só energia boa, energia contagiante, algo que você resgata, que abre os olhos, que vislumbra para o verdadeiro sentido da nossa existência humana. Para que a gente possamos ter, né, plena convicção do nosso papel como ator e sujeito principal no palco da existência. Ator da existência, no palco da existência, é isso. Compreende? Então, assim, aquele que busca por constelação é ter esse desejo, né? O desejo de construir pontes, o desejo de fazer reconciliação consigo mesmo, com o mundo, né? Com o planeta, né, com aquilo que realmente dá sentido para a sua existência humana. Uhum. Né? Então, precisa ressignificar muito dos conteúdos e olhar, né, para esse momento que se passou né, pelo processo do pai, dos avós, porque na constelação ele é atemporal, né, porque não tem o passado e o futuro, existe só o agora, como você falou, o estado de presença. Então, trazendo... Quando a pessoa fala assim, nossa, mas meus pais já faleceram, meus pais estão muito distantes, né? Estão em outro lugar, em outro, né, espaço geográfico, mas se você traz ele no seu coração, não existe lugar mais perto de você, né? Se os seus pais estão aqui dentro do coração, do que você possa imaginar, está mais perto. Com certeza. Trazendo no coração. Assim eu trago a minha avó, trago as forças e as bênçãos dos meus pais. E assim a gente consegue evoluir. Às vezes a gente honra os pais de forma negativa também, né? Fazendo
tendo um comportamento que eles tinham que não era legal, nem para eles e nem para a gente. E a gente não entende que a gente está tentando honrar os pais, continuando aquela história. Vamos pensar assim num exemplo, né? Às vezes, a gente tinha um pai que trabalhava muito, então ele era meio ausente em casa, porque ele estava sempre trabalhando, mas nunca tinha dinheiro para nada. Então, fica sempre aquela sensação, né, de que aquele pai, eu vou honrar aquele pai fazendo a mesma coisa. Então, hoje eu trabalho muito, não consigo nunca ter dinheiro para nada, e inconscientemente pode ser uma forma de eu estar honrando meu pai, não é? Lealdade oculta. Ah, Perfeito. legal, legal. Lealdade oculta. Exatamente bem por aí. A Elaine não é consteladora, mas já está expert nas constelações, nos conceitos. É que eu aqui, leio muito, eu gosto. É muito importante. Aprendo. É isso aí, é essa abertura, essa consciência, é compreender, né? Porque às vezes na primeira infância, Elaine, a gente carrega assim, muitos traumas, né? Muitas incompreensões. Isso nos marca, né? Deixa marcado ali como se fosse uma tatuagem ou como se fosse uma marca mesmo, né? Feita a ferro. E a gente não sabe, a gente ignora, né? Todos nós ignoramos muitas coisas, né? Muitos mistérios nessa vida. E o conhecimento, a ciência, as literaturas, as artes, né? Tudo isso ajuda a promover, né, um estado de presença, né? Buscar o autoconhecimento acima de tudo, buscar como a pessoa funciona, como ela trabalha, principalmente trabalhando essas questões das crenças limitantes. Né? De onde vem? Qual é a origem? Qual é a raiz? Então, quando você participa, né, às vezes a pessoa não vai para constelar uma questão, mas participar, só pelo fato de participar, ela vai, né, tendo insights, ela vai descobrindo algo mais sobre si mesmo, pegando carona na constelação do outro. Isso traz assim, uma força enorme, reverbera não somente para si, mas também quem está em torno, os familiares que nem estão participando, também recebe essa força, essa energia, algo modifica na pessoa e em torno dela também. E as pessoas começam a se comportar diferentemente. Nossa, é muito bonito olhar para essas realidades, né, sem sentimento de culpa, porque culpa não resolve problemas, né? Mas ter a aceitação, ter o respeito, ter a reverência. E eu honro meu pai e minha mãe sendo uma pessoa ético, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer e deseja fazer o bem ao próximo, né? Fazer sempre o melhor, né? Dar sempre o meu melhor possível, né? Às vezes o meu melhor possível não é o melhor possível para o outro, mas se eu tenho consciência, tenho convicção que estou fazendo o meu melhor, né? Isso me basta, está valendo, né? E sempre ter essa atitude de honra, né? E de respeito, e de ética. E isso é maravilhoso. Isso é honrar pai e mãe, né? E como a gente, às vezes, a gente está atrelado, vinculado, né, afetivamente com os dissabores, os descaminhos, ou a falta de compreensão dos pais, né, com relação aos pais, e qualquer prejuízo que eles tiverem, ou a não aceitação da nossa parte, sabe, a gente acaba vinculando ali em nós e se projetando na vida, seguindo o mesmo padrão, o mesmo modelo dos nossos antecedentes, né, dos nossos pais e avós. E aí, muitas vezes, a gente descobrir na constelação familiar que eu estou vinculado afetivamente a uma situação mal resolvida do meu avô, do meu bisavô, né, do meu tataravô. E isso aparece, vem à tona na constelação familiar. Então, a constelação familiar não trabalha com sintomas. Ah, eu estou infeliz, eu estou assim, eu estou assado, eu tenho esse problema, isso aqui. Não, ele vai tirar esse lado da vitimização e buscar a real raiz do problema. É cirúrgico. É cirúrgico, ele é preciso, é preciso. É claro que uma só constelação, né, não resolve todo o problema de uma pessoa, porque a pessoa é complexa. Às vezes a pessoa... o complexo tem a pessoa, não a pessoa que tem complexo. Resolve aquilo que você buscou naquele dia. Naquele né? dia. Mas aí você pode continuar buscando, indo mais profundo. E aí vem novas reflexões, vem novos insights, vem novas configurações. Nunca acaba, né, Wagner? Nunca acaba. E aí, de repente, você busca mais uma compreensão. E de compreensão em compreensão, você torna-se mais pleno. Eu falo que a constelação, assim como Cura pelo Inconsciente, que é o método que eu criei e uso há 20 anos, é um trabalho de autoconhecimento. E como um trabalho de autoconhecimento,
a gente... eu sempre falo que o autoconhecimento nunca acaba, a gente está sempre buscando, porque quando você consegue avançar alguma coisa na sua vida, você fica tão deslumbrado com aquela consciência que se ampliou, que você quer mais. E aí você vai buscando ir para o próximo nível, próximo degrau, né? E eu acho que a gente vai melhorando sempre. Quanto mais a gente melhora e evolui, melhor para a nossa alma. Para quem não sabe ou nunca viu uma constelação, como é feito, eu vou falar aqui rapidamente e daí você me complementa. Então, o Wagner, ele trabalha com os bonequinhos. Então, tem lá uns bonequinhos que ele vai colocar aqui para você, você vai colocando, então você vai ter aquela questão para trabalhar. E aí ele vai colocando os bonequinhos ali e vai trabalhando com você essa questão. Ou você vai ser constelado, então você vai estar num grupo de pessoas e você vai falar, eu quero trabalhar essa questão. E aí aquelas pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas convidadas, enfim, que participam, elas vão representar pessoas, você vai escolher essas pessoas, e elas vão representar pessoas da sua família que vão fazer parte daquela constelação. E, lógico, Wagner vai coordenando tudo com excelência. E, assim, o que eu acho mais interessante, estou falando isso porque eu acho interessante, assim, às vezes que eu fui escolhida para participar, aquela história, aquele papel que eu vivi tinha muito a ver comigo. E eu olhava assim, em volta, né, essa última constelação, eu conhecia todo mundo que estava lá. E aí a pessoa ia escolhendo, eu falava, gente, é que ela está passando por uma situação bem parecida, porque a maioria ali era cliente meu, eu sabia a história de cada um. E aí ela falava, eu quero que aquela pessoa seja represente meu pai. E eu falava, gente, aquele homem está passando por uma situação com a filha. Então entendam isso. Quando você participa de uma constelação, quando você é convidado, quando você vai, você marca, você quer fazer, você participa, com certeza ela vai ser para você também, mesmo que você não seja a pessoa constelada da noite. Todos que estão ali estão se beneficiando e participando de alguma forma. Então, eu queria que o Wagner falasse um pouquinho como que você pode estar falando com ele, se você deseja conhecer esse trabalho, porque, olha, você que está nos ouvindo aí, vale muito a pena. Né? Eu já fiz várias com o Wagner, já conheci em cursos e coisas que eu já fiz, vale muito a pena, gente. Então, fala para a gente, Wagner, como que a pessoa pode entrar em contato com você, como é que seria esse trabalho, porque você é psicólogo, constelador, eu sei que você também é pós-graduado em psicologia forense, eu sei também que você já fez trabalho com dependentes, com famílias, então assim, você tem uma ampla... um amplo trabalho aí dentro dessa linha. Fala para a gente como que a pessoa pode te procurar, como é que funciona. Bom, a pessoa pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, 19 933 00 1837. Repete bem devagarzinho. Pelo WhatsApp, a pessoa ela entra em contato comigo para fazer o agendamento, para fazer o trabalho individual com os bonecos ou em grupo, através do WhatsApp 19 933 00 1837. E também tem o Instagram, Wagner com W, wagnermoura.psico@gmail.com. Não, esse daí é o e-mail. E-mail. O Instagram é Wagner... wagnermoura.psico. Psico. Isso. Legal. Então, Instagram, e-mail, vocês podem estar entrando em contato aí com o Wagner, marcar um horário e fazer pelo menos uma constelação para ver como é que é. Como ele falou, uma constelação, você vai já ter um resultado incrível e aquilo que você está buscando, você vai conseguir. É lógico que depois, né, a vida é um processo, nada é milagre, mágica, mas você já consegue sentir uma constelação a diferença. E aí pode ir continuando se tiver vontade, né? Eu queria também, Wagner, que você falou sobre perdão. E perdão é um dos capítulos do livro. O Wagner, gente, é incrível, né? Porque ele devora livros, né? Ele tem uma rapidez e ele foi uma das pessoas que primeiro leu o livro e já me deu um retorno imediato. O que você achou do livro? Conta para mim, porque esse livro é um compilado da minha vida, onde eu falo, um dos capítulos é só sobre perdão. Porque durante a minha vida, né, eu fui me dando conta, até com a sua ajuda da constelação e tantas outras terapias também que eu, ao longo da vida, fui buscando, eu fui me dando conta
que perdão é um dos pilares importantíssimos para a gente conseguir, né, ir para o estado de presença e ter a paz e a plenitude que a gente precisa. É incrível, porque quando você está em estado de presença, você se alinha com o universo de uma forma diferente. Então, tudo vai ficando mais fácil, mais leve, né? Tudo vai dando mais certo. Você não tem que fazer tanto esforço como você fazia antes. Tudo vai fluindo. Então, para a gente ir encerrando aqui, fala um pouquinho, porque você até trouxe o livro, né? Eu imagino que você queria falar um pouquinho. Então, fala para a gente o que você achou, como é que foi. Trouxe o livro aqui, com dedicatória da Elaine. Eu já acompanho o trabalho da Elaine há algum tempo. A Elaine também já foi minha terapeuta, já me ajudou muito nos meus processos. A gente troca, A né? gente troca. E o trabalho dela é espetacular, é preciso também, cirurgicamente preciso, né? E vai na raiz do problema. São as chaves do inconsciente, né? O Sim. meu trabalho como consolador e facilitador, mediador de constelação familiar, e o trabalho que a Elaine desenvolve, que tem muitos métodos, é a chave do inconsciente, Sim. né? E é a hora de virar a chave. Acessar a causa. Bom, como eu havia dito, né? Como acompanho a Elaine no projeto dela, na trajetória do trabalho dela, né? A Elaine também, assim como eu devoro o livro, a Elaine busca muitas formações, né? Do comportamento, do desenvolvimento comportamental, sempre para trazer, né, a melhor qualidade no processo de transformação e desenvolvimento pessoal. Então, a Elaine, ela aplica e também investe pesado. E aqui o livro é a síntese, né, de todo o esforço, né, de todo o investimento que ela faz ao longo desses 38 anos de carreira profissional, porque a Elaine sempre trabalhou com o ser humano, o comportamento humano e toda a essência humana. Então, aqui está, né, ela conseguiu compilar, sintetizar aquilo que é da essência humana. Então, para mim, foi um prazer ler esse livro, né? Li com muito gosto, li assim, de fio a pavio, rapidamente, né? E falei para ele, assim, Lândia, eu estou retomando o livro agora de trás para frente, porque eu quero internalizar tudo aquilo que preciso colocar em prática, né? Já coloquei para minha esposa, a minha filha também tem um exemplar do livro. Ela falou assim, olha, filha, antes de você começar a sua jornada profissional, você precisa, né, ler esse livro. Esse livro aqui vai ser um divisor de águas na sua carreira profissional, como pessoa, né, como aquela que busca também encontrar a felicidade na vida. Então, assim, não tem muito gueguê para falar Gregório aqui no livro da Elaine. A Elaine é muito, assim, objetiva. Ela, assim, ela fala, né, muito de presença, estado de presença. Ela fala muito da questão do perdão. Ela fala muito da questão da mente condicionada, que é essa mente tagarela, né, que traz muitas ilusões, muitas fantasias, nos faz sofrer, e traz também o conceito de mente incondicionada, que é a nossa essência, né, de buscar a nossa interioridade. Então, é um livro para quem busca a interioridade, né, buscar lá no seu silenciamento, no seu recolhimento. Aproveitar agora que nós estamos no outono, inverno, é um estado de recolhimento. Esse livro aqui é propício para essa estação, porque vai trazer assim, contribuições grandíssimas da essência, da mística humana, né? Vai te elevar a patamares jamais assim imaginados pelo ser humano, porque traz ali, né, a possibilidade de você escavar como um arqueólogo, né, que busca por um tesouro, por um baú cheio de tesouros. E esse livro aqui tem, né, os segredos do mapa da mina. Uau! Né? Então, esse livro aqui é como você tiver diante de você um baú de tesouro. É só abrir e encontrar as riquezas. E essas riquezas não estão aqui no livro, né? Mas ela só dá as dicas, mas está dentro de você, está dentro do seu coração. Está, né? Na sua essência, está na sua alma. E é através, né, do método, né, da interiorização, da busca, né, das práticas, né, da interioridade, você vai encontrar essas riquezas que são muito além da que a gente possa imaginar. Só que precisa de atitude, né? A atitude. É atitude, né? É um poder, né, da atitude, né? O poder de mover-se, né? Porque o espírito, ele é movimento. Sim. Né? Então, se a gente começa assim a fazer uma ação, ter uma atitude, tudo vai colaborar e contribuir para que a gente possa avançar e ter descobertas. Aqui o livro, assim, eu me senti como um bandeirantes, que vai desbravando e vai encontrando
sabe, diante das realidades, coisas assim impressionantes. Eu li, recomendo, né? Ganha-se muito em terapia, lendo o livro e colocando em prática. Porque muitas vezes a pessoa vai para terapia, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não se desvencilha, não consegue se libertar. Não tem E atitude. o livro aqui tem tudo o que precisa, né? Se a gente soubesse disso mais cedo, né, Puxa, teria sofrido menos. para mim, para você. Então, depende muito de como você vai ler, né? O Wagner já leu com esse olhar mais amplo, com essa consciência ampla. Então, tudo depende da forma que você lê. Se você lê aberto e disposto realmente a ter uma atitude, a usar a sua inteligência atitudinal, você pode aproveitar aí todo esse conhecimento, porque é um conhecimento de 38 anos trabalhando com pessoas, mais 60 anos de vida e de existência. Então, aqui você vai encontrar histórias da minha vida pessoal que eu compartilho, né, profundamente com vocês, também histórias de clientes, para ilustrar tudo aquilo que eu quero trazer para vocês como resultados que eu tive aí na minha vida e que funcionaram. Então, eu não estou contando para vocês uma história de alguém, eu estou dizendo para vocês o que eu fiz, né, quando eu tive que usar minha inteligência atitudinal para me salvar, né, para salvar minha vida em momentos difíceis de grande superação. Então, você que está aí, sem ânimo, sem vontade, sem prazer pela vida, achando que está tudo muito ruim, muito cinza, você que está sem perspectiva nenhuma, eu já estive no seu lugar. E aqui eu mostro os 5 pilares que me tiraram desse lugar cinza que eu estava. Então, fica aí para você a dica. É só entrar lá no meu link da bio, né? Aquele azulzinho que tem ali no feed do Instagram, que você pode adquirir o livro. Wagner, foi um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigada aí por ter aceito o convite. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo, né? Para as pessoas em geral hoje. Agradeço, né, o seu convite, né? Foi uma grande alegria, satisfação. E o recado que eu deixo, assim, uma mensagem, né, que se busque, né, o verdadeiro sentido da vida. Hoje o mundo atravessa por situações muito caóticas, muito assustadoras, e as pessoas estão sofrendo, né, tendo infelicidades na vida, porque deixaram de acessar ou olhar para a sua essência. Lá tem todas as respostas, né? Tenham fé, tenham convicção dessa fé, né, de acreditar, de conhecer melhor a si próprio e dar testemunho disso. Então, tenham esperança, muita fé e coragem para desbravar aí os mistérios da vida humana. Um grande abraço a todos e estou à disposição para outros convites. Obrigada, Obrigado, Wagner. Obrigada para você que esteve aqui com a gente até aqui. E lembre-se, se ame, porque quando você se ama, você encontra o caminho. Tá difícil? Busca ajuda, porque sozinho não dá. Tchau, tchau. Até a próxima.